Ao longo da história, muitas mulheres foram acusadas de bruxaria, e no Brasil não foi diferente. Mas você sabia que em 1992, duas mulheres foram acusadas de bruxaria aqui no Brasil? Olá, eu sou a Marciele e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês o caso das bruxas de Guaratuba. Essa história é bem complicada, porque além de envolver uma criança no caso, a gente percebe desde o início que tem muitos interesses pessoais e políticos, e ela tem uma investigação policial bastante confusa. Sem contar as reviravoltas que a história teve. Mas antes, não se esquece de se inscrever, assim você ajuda no crescimento do canal e também sinaliza para o YouTube que você quer receber os próximos vídeos. Guaratuba é um município localizado no estado do Paraná, com aproximadamente 37 mil habitantes. O caso das bruxas de Guaratuba começou no dia 6 de abril de 1992, com o desaparecimento de Evandro Ramos Caetano, que na época tinha apenas 6 anos. O Evandro desapareceu a caminho da escola, que ficava aproximadamente a 100 metros de sua residência. Esse caminho geralmente era feito junto da mãe do Evandro, a Maria Caetano, que ela era também funcionária da escola. Mas neste dia o Evandro teria voltado para casa para buscar um brinquedo e nunca mais foi visto. O desaparecimento foi notado pouco tempo depois pela mãe do Evandro, e assim logo a polícia e familiares e também pessoas da vizinhança estavam procurando o menino. Uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu pesquisava sobre o caso era que na época estava acontecendo outros desaparecimentos de crianças, ainda que a polícia não tivesse um dado exato. E uma dessas crianças é o Leandro Bose, que o seu desaparecimento também é cercado de muitos mistérios. A notícia do desaparecimento do Evandro logo chegou ao conhecimento do prefeito da cidade, o Aldo Abade. Então, ele pediu que fosse enviado o Grupo Tigre, guarde esse nome, que era um grupo de elite da Polícia Civil especializada em sequestros. Alguns dias depois, no dia 11 de abril, um corpo de criança foi localizado. Um trabalhador que passava perto de uma região de matagal percebeu a presença dos urubus e decidiu ir lá ver o que estava acontecendo. É nesse momento que, na minha opinião, entra em cena uma pessoa que fez total diferença no caso. O Diógenes Caetano era um ex-investigador da Polícia Civil e também primo de Evandro. Segundo Diógenes, o local onde o Evandro foi encontrado era o mesmo local em que o pai de santo, Oswaldo Marceneiro, teria dito ter sentido algo diferente. O corpo encontrado estava sem o couro cabeludo, sem os olhos, sem partes dos dedos dos pés, sem as mãos e sem os órgãos internos. Além disso, estava em estado avançado de decomposição. Mesmo assim, o corpo foi identificado pelo Diógenes e o pai do Evandro, o Ademir. Segundo Ademir, ele teria reconhecido o corpo como sendo de Evandro devido à marca que a criança tinha nas costas. E ele também reconheceu os pertences que foram encontrados próximos ao corpo: as chaves da casa, um chinelo e a bermuda que a criança usava. Na época, questionou-se a disposição dos objetos em torno do corpo, pois parecia que a cena estava muito montada. Dias depois, uma manifestação na cidade foi impedida por Celina Abade, a esposa do prefeito, o que gerou uma revolta na cidade. O porquê ela teria impedido a manifestação não ficou claro, mas como esposa do prefeito e Guaratuba sendo uma cidade turística, talvez ela queria apenas que a cidade não ficasse ligada a um crime. Mas Diógenes não viu esse impedimento com bons olhos. Ele afirmava que a família Abade estava atrapalhando as investigações. Em maio de 1992, o Diógenes fez uma denúncia alegando que o Grupo Tigre não estava investigando corretamente o caso e estaria deixando de investigar a família Abade. As atitudes do Diógenes levantam duas questões. Somente o impedimento da manifestação era suficiente para ligar a família Abade ao crime? E por que o Diógenes tinha tanta certeza que eles estavam ligados ao caso do Evandro?
E é aí que a gente descobre que o Diógenes tinha uma desavença pessoal com a família Abade, mais especificamente com a Celina, porque supostamente ela teria sido o motivo pelo qual os pais do Diógenes teriam se separado. Em junho do mesmo ano, o caso também começou a ser investigado pelo Grupo Águia da Polícia Militar do Pará. Ou seja, estavam ocorrendo duas investigações paralelas entre duas polícias diferentes e sem a cooperação entre elas. E é claro que o Diógenes estava participando ativamente da investigação. E aqui vale uma ressalva. Mesmo autorizados pelo Estado, a polícia militar no Brasil não tem caráter de polícia investigativa. Ou seja, eles não poderiam investigar um crime. Então, 10 dias depois do início das investigações pelo Grupo Águia, 5 pessoas confessam o crime. O Oswaldo Marceneiro, o David dos Santos, o Vicente de Paula, a Celina Abade e a Beatriz Abade, esposa e filha do então prefeito de Guaratuba. Segundo as confissões, Evandro teria sido morto durante o ritual de magia encomendado por Celina e por Beatriz, que na época teria custado 15 milhões de cruzeiros e foi realizado na serraria da família Abade. Além dessas 5 pessoas, posteriormente mais 5 pessoas também foram apontadas como responsáveis pelo crime. O Francisco Sérgio, que era vizinho do Oswaldo Marceneiro e filho da dona do imóvel na qual o Oswaldo residia, e o Ayrton Bardelli, que era funcionário dos Abade. No total, 7 pessoas foram presas pela participação no ritual que supostamente abriria os caminhos da fortuna e prosperidade para a família Abade. Em 1998, a Celina e a Beatriz foram julgadas pela primeira vez no mais longo júri do Brasil. Foram 34 dias e elas foram absolvidas. Isso porque foi levantado a hipótese que o corpo encontrado não seria de Evandro. Na época foram feitos 3 testes de DNA que tiveram os resultados inconclusivos. Segundo o médico legista, o cadáver encontrado não seria de uma criança de 6 ou 7 anos, mas sim de um adolescente. Inclusive, esse fato do corpo ser ou não do Evandro divide muitas opiniões na cidade de Guaratuba. Mas em 1999, o julgamento foi anulado e um novo foi marcado para março de 2011. Esse segundo julgamento foi aplicado somente para Beatriz, pois sua mãe, Celina, não poderia mais ser julgada devido à idade, conforme a lei brasileira. A Beatriz foi condenada a 27 anos de prisão e após 5 anos ela recebeu o perdão de sua pena. Apesar de terem confessado o crime, os acusados sempre alegaram inocentes e sempre afirmaram que a confissão foi feita por meio de tortura que foi realizada pelo Grupo Águia da Polícia Militar. Em 2018, o podcast Projeto Humanos trouxe a público gravações que foram feitas durante as confissões dos acusados. E essas gravações revelam que realmente as confissões foram feitas sob tortura. Eu escutei uma parte desses áudios e realmente você percebe que durante as gravações tem algo estranho acontecendo no ambiente. Essas fitas em questão foram entregues à polícia para passarem por um processo de autenticidade e agora no início do ano de 2022 elas foram consideradas originais. Ou seja, as gravações que foram apresentadas durante os julgamentos estavam adulteradas. Com isso, a defesa dos acusados entrou com um pedido na justiça para anulação do julgamento e também indenização. O Ministério Público do Paraná ainda está avaliando o pedido, mas o governo do estado publicou um pedido de desculpas oficial. Com todas essas reviravoltas, mais perguntas ficam em aberto sobre o caso do Evandro. Se essas pessoas não foram as responsáveis, o que realmente aconteceu com o Evandro? Me conta nos comentários o que você acha sobre esse caso e a gente se vê na próxima semana.